Ter dinheiro na poupança é uma das formas mais preferidas de guardar dinheiro entre os brasileiros. São pelo menos ali, são quase 110 milhões de pessoas e que sempre procuram a poupança quando sobra uma graninha. Agora, será que vale a pena mesmo investir? Eu estou recebendo aqui o assessor de investimentos, Marco Túlio Carvalho. Oi, Marco Túlio. Bom dia, Mônica. Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Eu agradeço. Então, é a preferida dos brasileiros e talvez pela segurança? Sim, a poupança, a carteira de poupança é a queridinha do brasileiro. Primeiro, pelo fato da segurança e também pelo fato de você ter a necessidade de resgatar a qualquer momento, que é o que nós chamamos no mercado financeiro de liquidez. E esse mercado, o mercado de carteira de poupança, a cada momento que a gente vai analisando, avaliando, ele se torna menos rentável para os brasileiros. Então, assim, a gente percebe que foi uma maneira de poupar, de guardar os recursos, mas quando a gente olha para a rentabilidade, não é o melhor veículo para a gente considerar, colocar dentro de um portfólio de investimento. Qual é a rentabilidade da poupança hoje? A rentabilidade da poupança hoje está 1,4 ao ano, Mônica. Ao ano? Ao ano. Isso dá 0,12 ao mês. Então, Aí assim, você está perdendo dinheiro, justamente, né, Marco? de acordo com o panorama econômico atual, ele perde dinheiro, ele perde o poder de compra. Porque se a gente considerar a inflação nos últimos 12 meses, está em 2,31. Ou seja, os recursos ficaram guardados na poupança e não corrigiu o poder de compra, que é a inflação. Então, realmente, a gente chega num momento histórico no Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, os últimos 30 anos, né, principalmente a partir do plano real, de 94 para cá, a gente tem uma série, em média, um histórico de taxa de juros a 12%, 13% ao ano. Agora nós fomos para 2%, na última semana o Banco Central ele reduziu ainda mais a taxa de juros, foi para 2% ao ano. Então realmente é o momento de realmente avaliar, refletir sobre isso. Você falou em relação à queridinha, lá atrás nós tivemos, né, uma instabilidade econômica, principalmente nesse período do Plano Real, com a questão da hiperinflação. Então, o brasileiro, ele, de forma natural, ele tem o seu perfil conservador. Ele buscava a segurança nesse momento. Só que a partir de agora, o mercado evoluiu, o panorama é outro, a economia brasileira está mais sustentável, então precisa, sim, cada vez mais discutir outras opções, de avaliar isso, porque hoje o brasileiro está passando por um momento de juro negativo. Você comentou, então ele está perdendo o poder de compra. Poder de compra. E aí, no caso, nesse momento, a gente está vivendo uma situação, né? Ali, muita gente perdeu o emprego, tem gente que está usando as suas economias para trazer para o seu orçamento. Mas, de repente, se eu tenho uma graninha, está lá na poupança, não quero, estou fazendo as minhas contas aqui, o que eu posso investir? Porque, às vezes, a gente fala em bolsa, fala, né? Em que eu posso investir que também vai me trazer uma rentabilidade, mas também vai me deixar ali seguro? Tá. Mônica, no mercado financeiro existe uma série de produtos, uma série de veículos de investimento. Por exemplo, se você tem necessidade de segurança e liquidez, com os recursos da poupança, você consegue migrar para um título do governo público, né? Um título do governo do Tesouro Nacional. Você mantém a segurança e você tem liquidez também. Só nessa migração, você consegue alavancar, melhorar a eficiência da sua carteira ou dos seus recursos em 30%. Por exemplo, você investir no Tesouro Selic, que é um título do governo, você consegue elevar a sua rentabilidade, melhorar a performance daqueles recursos e você tem a liquidez que a poupança te oferece. Esse é o primeiro ponto. Então, às vezes, as pessoas elas pensam, eu preciso deixar recursos na poupança para me atender em relação ao prazo ou segurança. Não, eu tenho um outro veículo que é mais seguro e com a mesma segurança, através do Tesouro Direto. Então, avançando, né, beleza, eu quero manter ali um percentual da carteira como reserva de emergência, caso aconteça alguma coisa, eu tenho os recursos para honrar os meus compromissos. Então, outra parte, ele pode avançar, às vezes, para um ativo de renda fixa, para um fundo de investimento de multimercado e até mesmo entrar no mercado de renda variável, através das ações e também dos fundos imobiliários. E é um mercado que só cresce, Mônica. Os fundos imobiliários? O mercado de renda variável. Renda variável.
Eu queria que você explicasse duas coisas. Liquidez, para quem está ali assim, tomando café e falando que é liquidez. A gente e usa esse fundo variável. A questão da liquidez é a necessidade de você resgatar os recursos para utilizá-los. É basicamente isso. No mercado financeiro há uma sopa de letrinhas, né? A gente precisa desmistificar isso. E a figura do especialista em investimento ajuda nesse processo de quebrar esse paradigma. Não é complicado, né? O mercado usa essas letras, mas é simples. E o outro ponto em relação ao mercado de renda variável, diante desse cenário de juros a 2% ao ano, nós fizemos um estudo no escritório que nesse segundo semestre há uma possibilidade de migração de 30% dos recursos para a renda variável. Eu estou falando do mercado de bolsa, mercado de fundos imobiliários. E esses recursos, Mônica, vão sair de onde? Vão sair dos ativos de renda fixa, dos fundos multimercado e até mesmo dos fundos de pensão. Quando a gente olha para a renda variável, a gente tem que entender principalmente o perfil do investidor. Se ele tem o apetite para aquele tipo de investimento. Então, assim, o mercado de renda variável hoje tem uma série também de produtos. O fundo imobiliário é uma alternativa. Você tem liquidez através do mercado de bolsa e também as ações. Pela primeira vez na história, Mônica, os dividendos, que são a distribuição de lucros das empresas, são maior do que a taxa de juros no Brasil. Nossa. Se você pega, por exemplo, ações do Banco do Brasil, da Petrobras, elas estão pagando os dividendos, são maiores do que a taxa de juros no Brasil hoje. Então, não tem mais para onde o brasileiro correr. A gente vai ter que cada vez mais pensar realmente, distribuir o portfólio de investimento e, principalmente, ter uma visão de médio e longo prazo para os próximos anos. Explicações muito boas aqui, né, do Marco Túlio Carvalho, assessor de investimentos. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com ele e você, se tiver alguma pergunta em relação a isso, faça pelo 99897.000, tá bom? Já volto com você, Marco Túlio. A gente está falando sobre investimento nessa segundona, tá aí fazendo seu planejamento, começo de mês, e a gente conta que a poupança ainda é um dos investimentos preferidos dos brasileiros. Eu estou recebendo o assessor de investimentos, André Rodrigues. André, vou trazer as perguntas aqui das pessoas, até para a gente desmistificar também uma situação que o pessoal acha que só quem tem dinheiro é que pode investir, né? A Lili quer saber o seguinte, ela e o filho estão com vontade de investir no Bitcoin, quer saber se é confiável e como encontrar uma boa empresa. Bacana. Mônica, o mercado de criptomoedas, ele vem crescendo muito nos últimos meses, pela possibilidade de ganho que você tem com esse tipo de investimento. É um mercado disruptivo, respondendo a nossa participante, para entrar nesse mercado, vale a pena a avaliação, o estudo, né, sobre como funciona, quais são os riscos, porque é um mercado que hoje não é regulamentado no Brasil, mas está evoluindo bastante. E eu acredito que no futuro seja regulamentado, tanto é que é uma tendência de mercado. Né? A gente olha para os países lá fora, na Ásia principalmente, já regulamentou. Então, quando a gente vem observando em outros países também, principalmente nos países emergentes, é uma tendência de regulamentação. Acredito que no Brasil também, no futuro, seja regulamentado, a gente vai ter acesso diante das principais plataformas de investimento. Agora, sobre a questão de onde conseguir, é através das corretoras específicas para esse tipo de investimento. Então, dentro da internet, pelo caminho digital, ela consegue buscar corretoras confiáveis, mas sempre tendo a noção que esse mercado ainda não é regulamentado aqui no Brasil. Tem uma amiga nossa aqui, deixa-me ver aqui, eu não tenho o nome, é um senhor. Ele quer saber o seguinte, Marco Túlio, para dar uma ideia de como distribuir percentualmente um valor a ser investido nas várias opções de carteiras, com rentabilidade e segurança. Bacana, é realmente um ponto muito importante. O que nós podemos avaliar, Mônica, nesse sentido, primeiro ponto é entender o perfil do investidor, entender qual é a necessidade dele para os recursos. A partir daí a gente vai distribuir montar essa carteira de forma extremamente diversificada. Então hoje, por exemplo, dentro do mercado existem várias formas de montar uma carteira de investimento, com perfil, por exemplo, conservador, moderado, um perfil mais arrojado. Então, o que nós precisamos entender é desse volume, desse patrimônio que o cliente está disposto a montar esse portfólio. Quanto que ele precisa, por exemplo, no curto, no médio e no longo prazo.
Então, assim, não tem uma forma específica para falar para ele, é 5% em um ativo de renda fixa, 15% em um veículo de renda variável, 5% numa alocação internacional, que é um modelo que vem crescendo muito também no nosso país. Tirar um pouco dos recursos aqui no Brasil e colocar lá fora com proteção parcial desse montante. Então, é um mercado que está evoluindo também. Então, assim, não tem uma resposta certa. Depende do perfil de cada pessoa. Então, eu sugiro que procure um especialista em investimentos para bater um papo, para conhecer o mundo dos nossos ouvintes, né? Para, a partir daí, a gente começar a desenhar um modelo de carteira. Então, tem uma amiga nossa que pergunta qual o valor a investir na renda variável. Também é de acordo com a sua resposta ou não? Sim, no mercado financeiro como um todo, há um mito de que para investir é necessário ter um volume altíssimo de recursos, né, Mônica? Eu preciso ficar rico para começar a investir. Pelo contrário, você tem que começar o quanto antes. Então, assim, na renda variável não tem um valor específico. Por exemplo, se você for entrar no fundo imobiliário, o valor mínimo para você entrar é o preço da cota daquele fundo. Então, depende de cada preço, de cada cota, né, de cada fundo de imobiliário. No mercado de ações, a mesma coisa. Eu quero começar a ter um portfólio, uma parte do meu portfólio em ações. Então, o preço mínimo seria o preço da ação naquele momento. Então, depende muito de qual ação ela quer comprar. Não existe mínimo, tá? O preço base seria o preço daquela empresa. Daquela empresa. Fui investir em LCI e a gerente do banco me disse que estava suspenso. Esse tipo de aplicação estaria suspenso. Isso procede, Marco Túlio? Bom, Mônica, dentro da plataforma que nós usamos, é um produto que nós temos disponibilidade, nós temos esse recurso, essa forma de investir. A LCI é uma forma de você acessar o mercado de renda fixa com isenção de imposto de renda. Então, ela possui o benefício fiscal, tanto a LCI, que é a letra de crédito do setor imobiliário, quanto a LCA. Então, assim, eu desconheço, né, que às vezes... Essa informação, às vezes a instituição zerou o lote daquela aplicação, mas o que a nossa participante pode fazer é conhecer outras plataformas de investimento, porque aí ela tem outras opções. Hoje, na plataforma que nós usamos, a gente tem disponibilidade tanto para a LCI quanto para a LCA, tem o próprio FDIC, né, que é o Fundo de Investimento de Direito Creditório, está entrando no mercado agora de renda fixa também. Então, assim, o que a gente pode dizer é, procure outras plataformas. Né? Se não tem naquela plataforma que você tem costume de negociar, vamos para outras plataformas que ela pode encontrar, sim. Muitas perguntas chegando dos nossos amigos aqui. Tem um dinheirinho na poupança, é pouca coisa, para emergência. Olha, né? O brasileiro aqui muito claro. Quero saber se vale a pena deixar lá ou mudar. Tenho muito medo de mudar. Pergunta para ele o que é melhor a se fazer, a nossa amiga Sandra. Tá bom, Mônica. Então, assim, vai um pouco de encontro naquilo que quando você começou o programa, né? A poupança é a melhor forma de investir? Não, não é. Então, assim, se você tem necessidade de resgatar em um curto prazo, que é a questão da liquidez nós discutimos aqui. Tem como sim, você pode dar um passo à frente, que é através do título do Tesouro Nacional, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, o investidor consegue melhorar a sua rentabilidade, ele consegue dar um salto de 30% e mantém a segurança, porque é o título risco soberano, o título do governo, e também a liquidez. Ele tem liquidez no mercado. Quando precisar, ele consegue resgatar. Então, não necessariamente você precisa ficar em poupança. Dá um primeiro passo, evolui, o título do Tesouro é uma melhor alternativa para a reserva de emergência. Olha só, nossa amiga Ione de Uberaba. Mônica, tenho R$100 em uma poupança. Teria outro plano mais rentável para migrar? Ela tem R$100. Você falou muito essa questão do valor, né? E até eu acho que o brasileiro ainda não tem essa questão de poupar, de separar ali, às vezes mesmo porque está apertado, né, Marco Túlio? Mônica, até para a gente colocar um pouco de número para a pessoa que está nos ouvindo entender, nós falamos aqui no bloco anterior a rentabilidade da poupança. Hoje a poupança ela rende 70% da taxa Selic. Então a taxa Selic está em 2%, a poupança rende 70% desse valor anual. Né? Então, quando a gente vai para uma aplicação no Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ele vai buscar corrigir a taxa de juros, a taxa Selic, que está em 2%. Então, com esses recursos, ela pode migrar para o Tesouro Direto, o Tesouro Selic,
melhora a eficiência daquela aplicação e você consegue hoje comprar um título público do Tesouro a partir de R$100, que é o recurso que ela tem disponível no momento. Vou fazer o seguinte, vou agradecer aqui ao Marco Túlio Carvalho, assessor de investimentos, com a gente aqui, esclarecendo muito, e reforçar o convite para poder voltar e conversar mais conosco. Combinado, Marco? Ok, Mônica, muito obrigado pelo convite. Ótima semana. Para você também. Obrigado.